Começa agora na TV Novo Tempo, seu programa Evidências, na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje vamos terminar o terceiro programa em que discutimos sobre a existência histórica de Jesus. Será que os evangelhos estão falando a verdade quando contam a narrativa de Jesus Cristo? Então não saia daí, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas eu não posso começar o tema de hoje sem primeiro apresentar um presente para você. O Guia de Estudos da Bíblia Evidências, que foi preparado com muito carinho para você e sua família. Você pode conseguir esse curso gratuitamente acessando biblia.com.br. Ou, se você preferir, pode ligar para a gente no 0 Operadora 12 21 27 3121 em horário comercial, ou ainda, você pode também colocar o QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo. É só você abrir a tela do seu celular e você vai poder acessar o QR Code. Aí você preenche um cadastro e em poucos dias o Guia de Estudos chegará aí na sua casa, tá bom? E o que é melhor, é de graça. É um presente da TV Novo Tempo e dos Anjos da Esperança para você, tá bom? Muito bem, meus amigos, no programa anterior eu estava apresentando ainda alguns autores, a maior parte deles alemães, que apresentavam suas teorias céticas a respeito do Jesus histórico. E o tempo do programa esgotou e eu não apresentei um autor que talvez é o mais inusitado de todos eles, porque ele foi médico, missionário e mesmo assim cético em relação à existência de Jesus. Eu vou apresentar a foto dele agora no telão e você vai conhecê-lo. O seu nome, Dr. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, só para vocês terem uma noção, ele foi um escritor e teólogo também, além de médico. Ele era formado em teologia, como eu falei, e em música. E ele apresentou uma versão também bem, eu diria, desconcertante sobre Jesus. Esse camarada, ele teve um grande valor na sociedade, tanto que Albert Schweitzer conseguiu ganhar um prêmio Nobel em 1952. Isto por causa do trabalho missionário, pasmem, que ele fazia entre africanos da colônia francesa do Gabão. Ele era médico missionário. Mas a aproximação que Schweitzer teve do Jesus histórico também foi baseada no ceticismo, talvez influenciado pelo ambiente alemão no qual ele fora criado. Ele escreveu um livro, A Busca pelo Jesus da História, no qual Schweitzer dizia que o Jesus, pregador de moralidade, jamais existiu. Para Schweitzer, o que existiu foi apenas um judeu lunático, e é interessante que, apesar de reconhecer Jesus como lunático, ele admirava Jesus e ele seguia Jesus. Ele admirava Jesus porque ele acreditava que o Jesus histórico, judeu, acreditava piamente que o fim do mundo estava chegando. Por isso ele acabou pregando uma mensagem anti-romana que teve como resultado a sua crucifixão. E isto foi tudo. É interessante que um homem que duvide de Jesus ou tenha esta ideia de Jesus como sendo um lunático, acabe também descrevendo-se como um apaixonado pela figura de Jesus. É realmente um paradoxo essa visão de Schweitzer. Agora, o mais destacado de todos os escritores alemães que eu poderia apresentar, talvez foi o conceituado professor da Universidade de Marburgo, na Alemanha, chamado Rudolf Bultmann. Ele criou um projeto que ele mesmo chamou de demitologização do Novo Testamento. Bultmann acreditava até que Jesus teria existido na história, mas ele cria que nós não teríamos condições alguma de chegar à ideia de quem foi esse Jesus, nem mesmo como seria esse Jesus real, pois esse Jesus da história, segundo Bultmann, estaria completamente perdido. A única coisa que nós teríamos a respeito dele seriam os evangelhos, que não são textos historicamente confiáveis, visto que não passavam de acontecimentos lendários expressos em forma de episódios igualmente mitológicos.
Ainda de acordo com Rudolf Bultmann, a ressurreição de Jesus nunca aconteceu. Ele até tentava dar uma explicação para o fato da ressurreição. Bultmann dizia que o que aconteceu na verdade foi o seguinte: o fundador do cristianismo, Jesus, teria morrido, mas a morte dele não foi em vão. Sabe por quê? Dizia Bultmann. Porque apesar de ter sido morto na cruz, Jesus continuava existindo de forma espiritual através da mensagem dele passada pelos discípulos. Então é como se o corpo de Jesus continuasse vivo através da pregação apostólica. Portanto, a conclusão desse autor alemão é que não houve nenhuma ressurreição literal de Jesus. Jesus não foi igualmente de carne e osso para o céu. E como eu falei, como herdeiros intelectuais desses autores alemães, nós temos também aquele famoso instituto, o mais recente deles, chamado Jesus Seminar, que é uma agremiação de aproximadamente 200 pessoas, teólogos em sua maioria, que procuram buscar o Jesus histórico, mas escudados no matiz ou no método alemão de ceticismo, de descrença em Jesus. Agora, duas perguntas que se fazem necessárias aqui, eu vou colocar minha revista na mesa, e que realmente vão dar agora o rumo da nossa conversa. E essas perguntas são importantes, porque nós precisamos juntos elucidar as respostas a cada uma delas, tá bom? A primeira pergunta, eu vou colocar aqui na tela para você raciocinar comigo. Vamos ao telão. Existiu mesmo um homem chamado Jesus de Nazaré? Isso é importante de ser respondido com honestidade intelectual e acadêmica. E a segunda pergunta está também aqui. Jesus era realmente aquilo que os evangelhos anunciaram? Você percebe que são duas perguntas aparentemente iguais, mas elas têm um matiz diferente. A primeira quer saber se Jesus realmente existiu. A segunda, se esse Jesus que existiu seria de fato aquele que os evangelhos apresentam. De fato, o primeiro problema com a nossa busca pela história de Jesus é a carência material de elementos fora da Bíblia que sejam anteriores ao segundo século e que possam mencionar Jesus como um personagem real. Alguns talvez até esperassem que, devido à fama de Jesus, à grandiosidade dos seus feitos, o nome Jesus de Nazaré estivesse registrado em cada página, carta, livro que Roma produziu. Mas, infelizmente, não é assim que está o quadro das evidências. E por que não? Simples. Vamos lembrar aqui. Jesus não foi reconhecido pelos seus contemporâneos. A mensagem de Jesus era dura demais para eles, tanto que ele chegou ao ponto de ser condenado à cruz e uma multidão pedia a sua morte. Além disso, devemos levar em consideração que o ministério de Jesus, diferente do que muitos imaginam, foi geograficamente curto. Ele percorreu um limite inferior a 400 quilômetros de diâmetro. Jesus não rodou por vários países. Acrescente-se a isso o fato de que, mesmo grandes personagens do passado, nem sempre tiveram a sua historicidade bem documentada em textos históricos antigos contemporâneos à época em que ele viveu. Como podemos supor, nós não temos, por exemplo, deixe-me dar uma ilustração para vocês, eu não tenho nenhum documento contemporâneo que afirme a existência de Alexandre o Grande. Pelo contrário, os documentos que eu tenho sobre Alexandre o Grande foram produzidos, ou pelo menos aqueles que chegaram até nós, foram produzidos séculos depois da sua morte. Sócrates, Platão, ou até mesmo o Alexandre que eu acabei de mencionar, Nabucodonosor, que construiu a cidade da Babilônia,
Todos esses só tiveram a sua historicidade confirmada pela arqueologia no século XIX, cerca de 2.500 anos depois da morte do mais antigo deles. E mesmo assim, a existência histórica deles foi a princípio confirmada com fragmentos muito tímidos. Muitos faraós e monarcas do Antigo Egito, como o famoso Tutancâmon ou a rainha Cleópatra, também não seriam conhecidos da história se não fosse a recente descoberta de alguns fragmentos históricos preservados ao longo do tempo que podem mostrar que eles realmente existiram. Porém, esses fragmentos, eu repito, muitos deles, com exceção de Tutancâmon, que encontramos a sua múmia, são evidências posteriores à morte do personagem. E esse personagem talvez teria a sua historicidade questionada se não fossem esses elementos tão pequenos da história. A explicação para essa pobreza de evidências ou depoimentos históricos contemporâneos acerca de um personagem do passado, seja ele quem for, está no fato de que muitos documentos da antiguidade encontram-se permanentemente desaparecidos. Você tem que lembrar que milhares, se não milhões deles, foram destruídos. Eu tenho, por exemplo, os mais de 700.000 manuscritos da Biblioteca de Alexandria, que foram incendiados por ordem do califa Omar. Nós temos também a Biblioteca de Constantinopla, que foi destruída no final da Idade Média. Portanto, nessa queima e desaparecimento de milhares de manuscritos, não é difícil supor que até houvesse mais coisas produzidas, escritas sobre a pessoa de Jesus, mas que infelizmente estão retidas na poeira do tempo. Aliás, é até possível que algumas anotações documentais do movimento de Jesus também estivessem na Biblioteca de Roma e foram destruídas por aquele incêndio provocado por Nero, que arruinou a cidade no ano 66 d.C. Mas, apesar do esperado, há ainda um pequeno número de documentos que resistiu à ação do tempo. Sendo assim, fica aqui a pergunta: ok, já que bibliotecas inteiras desapareceram, existe algum documento, algum texto, ainda que em fragmento, fora da Bíblia, é claro, que ateste a autenticidade histórica de Jesus de Nazaré? E a resposta que eu tenho para dar é sim. O mais antigo desses documentos foi escrito pelo historiador judeu, que não era cristão, chamado Flávio Josefo. Aliás, esse Flávio Josefo, por muitos anos, trabalhou como companheiro das milícias romanas de Tito e Vespasiano. Então, Flávio Josefo, escrevendo por volta do ano 90 de nossa era, declarou uma coisa muito interessante sobre Jesus que eu gostaria de colocar no telão aqui e ler com vocês em casa. Veja o depoimento de Flávio Josefo do primeiro século. Ele diz: naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucifixão. Ele estava vivo. Talvez ele fosse o Messias, sobre o qual os profetas anunciaram coisas maravilhosas. Esse texto de Josefo é muito interessante. Aliás, ele chega a ser até quase um testemunho fiel sobre Jesus. E lembra, Josefo escreveu isso no primeiro século da nossa era. Esse texto dele é tão extraordinário que muitos céticos julgaram que não poderia ser verdadeiro porque era bom demais para ser verdade, que esse texto seria fruto de uma interpolação produzida por um autor cristão posterior. Porém, estudos avançados em papirologia e crítica textual, isto é, o estudo que avalia antigos documentos, demonstraram que essa porção de Josefo faz parte, com pequenas variantes textuais, de todas as mais antigas cópias manuscritas que temos dos escritos de Flávio Josefo. Isso por si só reforça bastante a autenticidade do seu conteúdo. Note que nesse texto, Josefo, que era judeu e portanto não seguidor de Jesus e não simpatizante do movimento, declara que Jesus era considerado o Messias, talvez fosse o Messias, porque o próprio Josefo não pensava assim.
O detalhe especial desse depoimento que eu acabei de citar para vocês e que continua dizendo que Jesus era capaz de realizar obras maravilhosas é que mostra, ainda que de maneira indireta, o fato de que Jesus operava milagres. Perceba, Joséfo chega a suspeitar que Jesus fosse até mais que um mero homem. Esse testemunho vindo de alguém que, como eu disse, não fazia parte do círculo de seguidores de Jesus, torna-se muito valioso, porque Joséfo não teria razão alguma para fazer essas declarações acerca de um simples carpinteiro, a menos, é claro, que houvesse testemunhas oculares acerca da sua atividade, pois Joséfo escrevia como um historiador. Em outro texto, Joséfo ainda faz menção a Jesus novamente, dando a entender que ele era considerado o Messias dos judeus. Então, dessa vez, Joséfo, falando do golpe de estado produzido pelo sacerdote Anã após a morte na festa de Jesus, o sumo sacerdote, com uma assembleia de juízes, convocou diante deles um irmão de Jesus, que, segundo o texto de Joséfo, era considerado Messias. Ora, esse irmão, de acordo com o testemunho de Joséfo, se chamava Tiago, e com ele havia outros que Anã acusou de terem transgredido a lei dos judeus e por isso os entregou para serem apedrejados. Agora, o interessante é que o termo Anã, o nome Anã, que aparece nos escritos de Joséfo, é a forma grega do nome Anás, que juntamente com outro sacerdote, Caifás, participou do julgamento contra Jesus, conforme está nos evangelhos. Dentro do Império Romano também houve valiosas menções à pessoa de Jesus Cristo. O historiador Tácito, que viveu por volta do final do primeiro século, início do segundo, descreveu com detalhes o famoso incêndio de Roma. Ora, esse historiador fala da perseguição de Nero aos cristãos e ele menciona o nome Cristo, que no seu entendimento não era um título, mas o nome próprio de uma pessoa. E ele diz: nenhum esforço humano, nenhum poder do imperador, nem as cerimônias para aplacar a ira dos deuses faziam cessar a opinião infame de que o incêndio de Roma havia sido mandado. Por isso, com vistas a abafar o rumor, Nero apresentou como culpados e condenou à tortura aquelas pessoas odiadas por sua própria torpeza, a quem o povo chamava de cristãos. Outro momento histórico que se revela é o terror que os fiéis seguidores de Jesus tiveram no Principado de Tibério, quando o texto diz que o procurador Pôncio Pilatos considerou ter se livrado de uma emotiva superstição ao entregar o Cristo à cruz. No entanto, de acordo com o historiador, viu-se romper novamente esta superstição, como ele mesmo chama o movimento de Jesus, não apenas na Judéia, que para ele seria o berço daquele mal, como ele descreve, mas também em Roma, para onde se convergiam todos aqueles que gostavam de coisas estranhas que estavam acontecendo. E nós sabemos, pela história posterior, que em suas acusações, os cristãos eram muitas vezes cobertos com peles de animal para que morressem devido à mordida de cães de caça, ou também que eram pregados na cruz, a fim de que, no final do dia, pudessem ser usados como tochas noturnas e ter o seu corpo consumido pelas chamas. Então nós vemos aqui vários relatos que demonstram, sem nenhuma simpatia por Jesus, que havia um movimento em nome de Jesus de Nazaré. Tácito é outro historiador romano responsável por uma narrativa que confirma a existência de uma multidão que seguia Jesus e os seus ensinamentos. Apesar desses indícios, eu sei que ainda falta uma outra pergunta a ser respondida. Tudo bem, Rodrigo, Jesus existiu, mas teriam os evangelhos exagerado ao descrever quem Jesus era? Não teriam eles feito aquilo que muitos autores gregos e latinos fizeram, transformando um homem comum num verdadeiro titã ou semideus, apenas por questões ideológicas? Em outras palavras, os evangelhos seriam história real ou uma propaganda de Jesus? Para responder a essa indagação, eu prefiro primeiro começar formulando uma pergunta que os teólogos liberais, por alguma razão, evitaram responder. E no final dessa pergunta, aí eu vou saber se realmente são valiosas as questões que são levantadas acerca do Evangelho. Está bem? Então vamos lá.
Sabendo que biografias ideológicas e propagandas visam geralmente a obtenção de ganhos, ou sempre a obtenção de ganhos, eu pergunto, o que os autores do Novo Testamento ganharam com essa suposta fabricação do mito de Jesus? O que você pensa? Eles ganharam fama, poder, riqueza? Pelo contrário, ganharam perseguição e humilhação. Se assim for, por que eles criariam uma figura mitológica? Aliás, não só criariam, mas estariam dispostos a morrer por essa figura mitológica se isso não iria lhes trazer ganho algum. Raciocine comigo. Se o Evangelho fosse escrito por apenas um autor, nós chamaríamos esse autor de louco. Nós poderíamos jurar que ele estava completamente lunático quando ele afirma que viu algo que não existe. Ele seria apenas mais um atrapalhado da cabeça, digamos assim. Mas o que temos ali não é apenas um autor, são 4. Além disso, temos uma multidão de pessoas falando, acreditar e testemunhar na mesma coisa. Ora, aqueles fatos têm que ser verdadeiros, senão nós não teríamos uma multidão admitindo terem participado daquilo. E afinal, se tudo aquilo era um mito, quanto tempo dura uma mentira? Isso mesmo. Quanto tempo essa mentira demoraria para ser desmascarada? Perceba, os primeiros cristãos eram diariamente sentenciados à morte por afirmarem a sua fé na divindade e na ressurreição de Jesus. Ora, meus amigos, nenhuma mentira aguentaria tanto tempo. Mais cedo ou mais tarde, a maioria se retrataria, porque não queriam perseguição e muito menos a morte. E por que isso não aconteceu? Agora raciocine comigo, vamos olhar por um outro ângulo. Se os evangelistas tivessem a intenção de criar um Jesus mitológico, vamos pensar assim, eles deveriam obviamente seguir o exemplo de outras mitologias da antiguidade. Assim, eles jamais mostrariam o ministério de Jesus com cenas que seriam vergonhosas na época, como por exemplo, a morte de cruz, que aliás era reservada apenas para ladrões, escravos ou revolucionários fracassados. Esse fato seria, no mínimo, omitido pelos evangelistas e, suponhando que a condenação foi pública, os seguidores de Jesus não teriam como negá-la e, assim, eles não iam colocar como sendo um orgulho a cruz de Cristo. Paulo jamais diria, eu me glorio na cruz de Cristo, porque a cruz seria um escândalo, você percebeu? Agora, certo ou errado, tem uma outra questão também. Os romanos e gregos se dividiam em talvez 2 segmentos, quando o assunto era a vida além túmulo. Os seguidores da linha de Platão e Pitágoras acreditavam na teoria da imortalidade da alma, que levava a alma do indivíduo a um plano superior, destituído de corpo, é claro. A alma faria a transmigração de um corpo para um plano espiritual, ou segundo Pitágoras, de um corpo para outro. Essa seria até uma forma também de falar de reencarnação. Um outro grupo, também daquela época, tinha uma ideia diferente. Seriam, por exemplo, os epicuristas. Eles acreditavam que a morte era o fim do indivíduo e que não restava mais nada em nenhum plano por vir. Ok, o fato é que esses grupos discordavam entre si em relação ao que acontecia depois da morte, mas tinha um ponto que eles eram unânimes. Ambos achavam ridícula qualquer ideia de ressurreição, ou seja, o fato da pessoa morrer e ressuscitar no próprio corpo era algo abaixo do aceitável por qualquer cidadão intelectual daquela época. Tanto que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, Paulo, embora fosse admirado pelos gregos por causa da sua erudição e cultura, foi ridicularizado quando falou da ressurreição. Eles simplesmente recusaram ouvir aquela parte do discurso em que ele dizia que Jesus ressuscitou. Eles disseram, sobre isso aí, a gente ouve numa outra oportunidade. Ou seja, se a cruz era um absurdo, a ideia da ressurreição era uma loucura ainda maior para qualquer pessoa que ouvisse os evangelhos. Deste modo, se os apóstolos estivessem querendo criar uma ficção de Jesus, uma propaganda, para amenizar o fracasso do movimento, a ressurreição corpórea certamente não seria a melhor opção que eles teriam. Era melhor falar que Jesus transmigrou para outro corpo, que ele morreu vitoriosamente e acabou e ficou por isso mesmo.
Veja, eles ganhariam muito mais discípulos se dissessem, sei lá, que Jesus reencarnou novamente, ou que o seu espírito transmigrou de um corpo para outro, ou ainda que a sua alma foi para o plano superior, para o mundo das ideias. Mas a insistência dos primeiros discípulos em pregar uma ressurreição corpórea de Jesus era tão ridícula naquela época que eles só poderiam falar disso se realmente eles acreditassem que Jesus ressuscitou e acreditassem de maneira tão autêntica que era impossível negar a sua experiência. E tem mais. É estranho, caso se trate de uma obra de ficção, eu estou falando dos evangelhos, que eles não tenham escondido na sua narrativa a agonia que Jesus sofreu minutos antes de ser entregue para ser crucificado. Veja, se Jesus fosse um herói mitológico, ele deveria morrer como Sócrates, sem medo de enfrentar a morte, porque um herói de verdade na cultura greco-romana seria aquele que desdenha dos seus inimigos, como Sócrates, na hora de beber veneno. Jesus, pelo contrário, demonstrou medo. O Jesus dos evangelhos, esse sim era um Jesus histórico, porque eles mostram um Cristo humano, suando sangue, tendo medo de tomar o cálice da morte. Jesus se parece muito mais um homem em agonia do que um herói mitologizado. Jesus está bem distante dos heróis greco-romanos que foram criados por Homero. Aliás, já que eu citei Homero, ele dizia que um homem, para ser magnífico, deveria ser sempre o primeiro e estar antes dos demais. Jesus afirmou que quem quisesse ser o primeiro se tornasse o último. Isso está em Mateus capítulo 9, verso 35. Aristóteles dizia que só um homem estúpido aceitaria insultos e ainda ensinaria os seus discípulos a fazer o mesmo. E o estranho é que o Jesus dos evangelhos se mostra aceitando o insulto da multidão e ensinando os discípulos que não deveriam retribuir o mal com o mal, que se alguém lhe batesse numa face, deveria oferecer a outra. Em outras palavras, uma figura mitológica deveria ser aos moldes do que Aristóteles sugeriu, e não alguém como Jesus, que até aceitou o beijo de Judas. Esse seria o pior insulto que alguém poderia suportar. É por isso que eu leio Paulo escrevendo que eles pregavam a Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. E Pedro também falou que eles pregavam um evangelho que não era de acordo com mitologias e falácias, mas uma verdade da qual eles foram testemunhas oculares. E com detalhe, ambos, Pedro e Paulo, morreram mártires pela mensagem que anunciavam. É por isso que o evangelho é uma história verdadeira e nós a anunciamos aqui no Evidências. Mas semana que vem nós temos mais um encontro com você aqui na TV Novo Tempo. Um abraço e até lá!